Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, abrimos nossos corações neste sublime encontro, Senhor, adentrando no mais profundo do nosso eu espiritual e ajoelhado a teus pés, espiritualmente falando, entregamos, Senhor, a nossa vida. São dias difíceis, são incertezas na alma, são conflitos existenciais, aonde passado, futuro se fazem no presente, como determinações escolhidas, grande parte das vezes, por nós mesmos, e outra parte por escolhas erradas que fizemos. Que tu nos acolhes, Senhor, nesta casa, neste tempo, a conceder-nos o despertar da alma, o acordar, e assim, Senhor, o renascer, para crescer espiritualmente e fortalecer-nos na responsabilidade que nos compete de ascensão espiritual e de transformação moral, física e espiritual. Abençoe esta casa que nos acolhe, Senhor. É o templo do amor. Que teus benfeitores, amigos, Senhor, sempre possa cuidar desta casa. Quando falamos casa, Jesus, falamos daqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Porque teu templo habita-se no coração e não na construção física de matéria, de argamassas e cimentos e tijolos. Estendei, amado Cristo, ao lar, à família, aos familiares, esta sublime energia, Senhor, e lá abrace a todos, e que possa convidar aqueles que encontram-se nos conflitos, nas guerras, nos vícios, nas obsessões, nos ciúmes, nas tragédias familiares, possam convidá-los, Senhor, a vir ao teu templo de amor e encontrar, Senhor, o equilíbrio, o auxílio. Abençoai aqueles que são inimigos do Espiritismo, Senhor. Não sabem ainda o que fazem porque não o conhecem. Tem medo de ver a verdade, esses irmãos. Abençoe os trabalhadores desta casa santa, Senhor, pois somos servos dos teus servos, aprendizes do teu evangelho. Fortaleça-nos na prática, Senhor, de fazer a tua vontade, não a nossa, e espelhar a tua imagem, pegando teus exemplos e vivenciando, Senhor, seguindo teus caminhos, pisando em tuas pegadas de amor. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir. Iluminai as mãos dadivosas, caridosas, operosas, que fizeram que este alimento chegasse até a nós. Estenda tuas mãos sagradas sobre este caderno de prece. E todos, Senhor, que aqui encontram-se com os nomes, onde estiverem, recebam a visita sagrada da tua energia de amor e fortaleça-os para buscar teus caminhos. Encontrar-se na religião que professam, mas naquela, Senhor, que vive e exemplifica tuas verdades, a chama divina, Senhor, da esperança e o encontro contigo. As águas aqui trazidas, amado Cristo, estenda tuas bênçãos santas e sagradas na forma da santa e sagrada energia de amor e luz. Transformai, Senhor, esta simples água no mais poderoso medicamento que, ao passar
em suas dores ou feridas, ou ingerir, possam encontrar a melhor o alívio e a cura do corpo físico e espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tuas bênçãos se façam na colônia Santa Marta, nos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, onde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá se faça a tua santa presença de amor. Cristo Jesus. Iluminai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Que possamos compreender que somos irmãos em Cristo Jesus. No auxílio mútuo, na prática da caridade, na vivência da fraternidade, possamos construir esta família universal, caminhando, Senhor, para a regeneração de nós mesmos. Amparai, iluminai, abençoai esta nação, que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, os governantes sérios. Ilumine-os, Senhor. Ampare, fortaleça, Senhor, não permitindo assim que as trevas façam as inversões de valores e verdades sobre essa nação tão iluminada. E que estas bênçãos santas e sagradas possam ser estendidas sobre toda a humanidade, Senhor, principalmente nos países que encontram-se em conflitos bélicos. Que a paz há de reinar, que o teu amor há de estar, Senhor, no coração de cada um. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, onde temos um único compromisso com a verdade de Cristo em Cristo. Evangelizar, libertar a alma, buscar conhecimento, novos valores. Quando falamos novos valores, não que eles são novos, né? A vivência deles que seriam assim novos para nós. Porque isso já tem mais de 2000 anos ensinados e nos convidando para esses valores. Só que temos dificuldades de interpretar os valores de Cristo. A grande maioria da humanidade busca Jesus crucificado. Estes que buscam Jesus crucificado nunca vão encontrar Jesus Cristo. Eles estarão aprisionados nos rituais, na matéria. O sangue de Jesus tem poder. Cristo veio para libertar dos meus pecados. São frases que foram construídas para distanciar-nos da grande verdade. Nossa casa tem um compromisso muito grande com a verdade em Cristo Jesus. Quando fui convidado para assumir esta casa espírita, com toda certeza, sem nenhuma vaidade, amando de Jesus Cristo, porque foi um espírito que veio me falar, você vai assumir um centro espírita nessa região. Eu estava passando ali na GO. Eu brinquei, ri, né? Muitas vezes eu brinco com os espíritos, brinco com os encarnados também. Apesar do meu semblante sério, né? Mais sério quando eu preciso ser sério, e bravo quando eu preciso ser bravo. Mas na maioria das vezes eu sou um amor de pessoa. Né? Casado com virginiano tem que ser, né? Então, e acredito que foi Jesus Cristo que o enviou esse espírito, porque não poderia ser um espírito das trevas pedindo para que eu fizesse o bem e acolhesse os filhos transviados de Israel para o resto da minha vida. Não seria um espírito maligno, seria? Não. Esse teria me convidado, e convidou muitas vezes, para mim comprar uma casa lá na praia. Aonde nós fomos passear, lembra, Rony? Lucenda, 50 quilômetros de João Pessoa, uma cidadinha pacata, custo de vida barato para quem tinha capital vindo de outros lugares, né? Então, facinho. As Trevas me convidou para lá. Viver aquela vidinha
Enquanto nós pagávamos aqui R$ 2 num pouco da Bahia, lá era 20 centavos. Né? As praias todos os dias, uma rua da praia. Então, depois as trevas me convidou para isso. Então, eu não acredito que foi esse Espírito, não acredito que foi de outra parte, a não ser a de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a única coisa que me pediram é que nós evangelizássemos em nome do amor e da verdade. E que nós apresentássemos a todos o Cristo ressuscitado, não o crucificado. Para que possamos caminhar para a libertação de nós mesmos. Quando falamos de libertação de nós, é deixar as algemas que nos escravizam, os medos, os rituais, os traumas, os conflitos, e encontrar a luz da verdade, sacrificando as coisas necessárias que precisam ser sacrificadas para a nossa caminhada. Isso é como uma pessoa que vai para o deserto e vai buscar um oásis. Quando ele chega ali a adentrar no deserto, o que ele faz? Ele despoja de quase tudo que ele tem, porque senão ele não chega lá no oásis, ele perde tudo. Né? Esses dias agora, se não me engano, tem uns 2, 3 meses, uma caravana de um caminhão, ônibus, foram para um evento numa cidade deserta e teve que voltar 400 quilômetros. Se perderam, o caminhão estragou a 200 quilômetros no meio do deserto. Morreu mais de 50 pessoas. Eles não estavam preparados para aquele estrago no caminhão. Morreram lá de inanição. Alguns conseguiram se salvar. Uns foram caminhando, morreram no caminho. Outros ficaram, conseguiram sobreviver, mais resistentes. Mas mais de 50 morreram. Então, atravessar o deserto, chegar nesse paraíso, chegar nesse oásis, que nosso Senhor nos promete, e Ele nos oferta, precisa abandonar muitas coisas, deixar muitas coisas materiais para trás. Isso só para quem tem coragem. Isso é só para quem crê. Isso é para quem tem fé. Cristo fala assim, Jesus é o pão que sustenta para sempre. Isso é para aqueles que estão famintos, não para os saciados. Muitas pessoas estão saciadas. Muitas pessoas não estão com sedes. Muitas pessoas estão abastecidas pela matéria, pelos rituais, pelas igrejas e templos que prometem a salvação sem você fazer nada. Só promete a salvação. Você sabe como que chama isso? Ouro de tolo. Te promete o paraíso sem você fazer nada e você contribuindo antes de ter o paraíso. Isso é ouro de tolo. Entende isso? Não existe salvação se não houver transformações. Não tem como você se salvar sem você se transformar. Senão a lei de Deus seria privilégios para algum, castigos para outro. Isso é possível? Na nossa condição de conhecimento das leis de Deus, né, que ainda estamos engatinhando, nós poderíamos fazer uma comparação, né, uma análise sobre isso, falar assim, eu tenho 2 filhos. Um eu dou tudo, o outro ele morre de fome. Você faria isso? Não. Então, se nós somos imperfeitos e não fazemos isso, imagina Deus que é a perfeição absoluta. Então, Ele dá a todos o mesmo direito, as mesmas qualidades, as mesmas oportunidades. Só que dentro dessas condições, Ele nos oferece o livre-arbítrio para escolher receber ou não receber. A grande maioria não quer receber. Para receber, precisa merecer. A grande maioria quer receber, mas não quer merecer, porque merecimento gera em nós responsabilidade de transformação. E foram nos ensinando isso.
abastecendo-nos com coisas materiais. E aí nós ficamos saciados. Mas Cristo é para aqueles que têm fome. Cristo é para aqueles que estão em inanição. Cristo é para aqueles que estão sedentos. Compreende? Aqueles que estão com a dor na alma, aqueles que estão com angústia no coração, aqueles que estão com os conflitos existenciais dentro do seu campo mental. Cristo é para estes. Compreende isso? Ele diz, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. Quem encontra em Cristo, sabe o que é encontrar em Cristo? A vivência do teu exemplo, a vivência dos teus ensinamentos. Encontra em Cristo, ele nunca mais terá fome de justiça e saber, ele estará saciado. Você sabe o que é isso? É você estar com a cabeça tranquila, é você não ter dualidade, é não ter bipolaridade, é não encontrar nas noites escuras do seu coração as tristezas depressivas, é compreender o sentido da vida. Você consegue entender isso? Você sabe como você consegue entender o sentido da vida? Na hora que você passa a olhar para dentro de você e não para as pessoas à sua volta. Esse é o sentido da vida. A hora que você olha para dentro de você, porque quando você olha para as pessoas, nelas você vai ver tudo aquilo que existe dentro de você. Então você vai achar a pessoa chata, mentirosa, interesseira, falsa, nervosa, agressiva, ciumenta, né? Porque tudo isso está dentro de nós. Então, quando nós encontramos com Jesus Cristo, nós vamos começar a erradicar isso de nós, porque nós viveremos a verdade pela verdade, e não por pessoas e circunstâncias. Nós vamos entender o sentido profundo de amar os inimigos, de dar 1000 passos com aquele, de dar 2000 com aquele que exige você a dar 1000, de ofertar a tua túnica quando ele quer tomar a tua capa, de amar os seus próprios inimigos, aqueles que te agridem. O que é amar aqueles que te agridem? É você não devolver, é você não desejar, é você não se espelhar nele com as suas atitudes. Mas isso não quer dizer que você não pode apontar o dedo no nariz dele e falar assim, larga de se fazer coisa errada comigo. Entende isso? Compreende isso? De você continuar seu caminho em ascensão, mesmo que todos queiram te amarrar e buscar você para trás. E ele diz, quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha a vida. O que quer dizer que, olha, a minha própria carne? Ele diz que nós temos que comer da carne dele. O que é? O sacrifício que ele nos mostrou e nos ensinou. Ele nos mostrou o sacrifício na carne. Por que você acha que você veio aqui na terra? Você é espírito. Aqui nós estamos condicionados a só 5 sentidos. Nós temos um sentido único, que é universal. Aqui nós somos aprisionados em um sentido e órgãos específicos para esses 5 sentidos. E desde o nascimento até do berço ao túmulo, nós vamos conquistando, aprendendo e depois perdendo esses sentidos. Nascemos sem conseguir falar. Dificilmente, quase sempre, nós morremos sem saber falar. Não é? Compreende? Então são sentidos limitados. Agora nós somos ilimitados, porque nós somos infinitos na possibilidade e na potencialidade com Cristo Jesus. Mas nós pegamos e materializamos tudo. Por que você acha que você veio aqui num rastejar, num planeta inferior? Por quê? Porque nós precisamos crescer e aprender a conhecer-nos. E Cristo nos mostrou o caminho, mas para isso nós temos que sacrificar a carne. Nossa carne. O que é a nossa carne? O desejo. O desejo. As coisas que nos arrastam para o aprisionamento.
Olhe para dentro de você e pergunte para você o que, não precisa responder para mim e nem fala para ninguém, o que te escraviza? O que te aprisiona? O que você tem medo? O que te aprisiona? O que você está aprisionado? Que não está permitindo você ter uma expansão espiritual? Não abra o saco da desculpa. Ele está entochado. Está cheio. Não esvazia, não. Se tem dois sacos que é interessante, é o da desculpa e o da ganância. O da desculpa nunca esvazia, o da ganância nunca enche. Não é? Quantas vezes eu vejo pessoas dizer, olha, quando eu ficar rico eu vou fazer isso. Meu Deus, só ajude que eu fico rico, ajude que eu ganhe ela nascendo a mim fazer caridade. Vai fazer caridade para quem? Para ele mesmo. Para ele mesmo. Quantas vezes pessoas vêm a mim, Geraldo, reza para me aposentar, para eu aposentar, eu vou trabalhar na caridade, vou fazer isso. Trabalha 1 ano. Depois começa, vou usar o dinheiro para fazer caridade. Aí aposenta, começa a fazer 1 ano de caridade, depois, preciso cuidar do meu neto, preciso cuidar. Você sabe que nós, quando nós não tem nada para aprisionar, nós arrumamos cachorro. De luxo. Às vezes eu fico olhando pessoas ali, passando, né? 2 cachorrinhos de luxo, caros. Levanta de manhã, vai passear com o cachorrinho, que vai lá, vai fazer consulta, vai fazer coisa. Eu não tenho nada contra os cachorrinhos, eu até gosto, desde que não esteja no meu colo. Né? Filho que eu colocar no meu colo. Me perdoe aqueles que, né, estão aprisionados aí nesse sentimento. Mas se você for lá no Evangelho, lá fala, né? São as espécies de misântropos que gostam de coisas, animais, plantas, mais do que ao ser humano, aos seus parentes. Rebaixam a lei de amor. Rebaixam a lei de amor. Né? Compreende? Você sabe por que rebaixa a lei de amor? Porque nós somos eternos. Os únicos que são eternos são os espíritos. Compreende isso? Cachorro, animal não tem espírito, tem essência espiritual. Não entende? Então nós somos eternos, então nós perpetuamos as relações em rumo à eternidade, em rumo ao Criador. Ou você acha que a plantinha que você ama, ela vai ir para o mundo dos espíritos você, vai cuidar de você vai cuidar dela lá, ou os animais? Não vão. Então esse é o pão que nós precisamos comer, o pão sacrificial de Jesus. E ele continua. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si. Presta atenção. Como pode este homem dar-nos a sua carne para comer? Eles materializaram aquilo que era espiritual dos ensinamentos da palavra de Jesus, que estava pregando em um templo em Cafarnaum. Então os judeus que estavam escutando, todos eles eram religiosos. Mas eles interpretaram os ensinamentos de Jesus tudo na matéria, não na parte espiritual. Jesus respondeu, eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus Cristo mostrou essa extraordinária, porque quando ele disse isso aqui, ele ainda não tinha sido ainda levado ao Calvário, ao Monte Gólgota. Ele não tinha dado o seu corpo e jorrado o seu sangue ainda. E ele voltou no 3º dia para provar isso aqui, ó, não há morte. Então, comem e bebam do meu corpo, da minha carne e do meu sangue, sacrifiquem corpo e sangue no seu corpo para encontrar a vida eterna. Mas materializa-se tudo. As religiões fizeram questões, os teólogos fazem questões, né, os filósofos, grande parte, fazem questões de materializar a mensagem de Jesus. E, de uns séculos para cá, compreenderam que, materializando em rituais e cobrando
o reino dos céus era um bom negócio, é um bom negócio. É um bom negócio. E nós vemos hoje, as pessoas mais ricas do mundo são líderes religiosos. Não é? Tem um líder religioso na Índia, e ele pegou e disse que, por uma inspiração espiritual, os fiéis precisariam dar $1 por semana para ele durante um mês. Ele precisaria adquirir uma grande fazenda, nela preparar para receber os fiéis quando desencarnassem. Aí os fiéis começam $1 só. O que é $1? Nada. Só que ele tinha 9 milhões de seguidores. 9 milhões de dólares por semana ele recebia. E fora te contar os que davam mais de que $1, né? Entendeu aí? Comprou uma bela fazenda, suntuosa fazenda, mas uma fazenda extraordinária. Com piscina, lago, e para ir para ela, depois de morto, a pessoa não conseguia. E ele comprou o quê? Um helicóptero. Para ele levar as almas. Que sítio, né? Está entendendo isso? E os fiéis acreditam. Agora, se eu estou falando da Índia, porque se eu falar daqui, depois vai aparecer um oficial de justiça, né? Então eu estou falando lá da Índia, porque dificilmente vai pegar um tradutor, né? Para passar essa... Porque está gravando, está no YouTube, vai passar, né? No Instagram. Então, fala aí, se aparecer um indiano que sabe falar português, estou lascado. Mas eu não falei nome, né? Então... Eu falo da Índia, meu amigo. É daqui da Índia, do Xingu, né? Para poder escapar, né? Senão eu vou ter que andar em carro alegórico lá, igual o padre foi obrigado a fazer em Salvador. Né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira vida. Está falando do sacrifício que nós fazemos das coisas materiais para a elevação da coisa espiritual. Isso é encontrar Jesus ressuscitado. A grande maioria quer Jesus Cristo crucificado. Crucificado. Aquele que quer Jesus, aquele que busca, vive Jesus crucificado, vive no ritualismo. Ele não faz grandes transformações dentro de si, só faz quando o mundo o obriga a fazer. Compreende? Nós temos que entender que uma frase simples, ou você muda a sua natureza, ou a natureza muda você. A hora que a natureza muda ela tem dó? Não. Ela tem proporção? Não. Isso é igual jogar lixo nas ruas, não é? Isso é igual, você joga lixo no terreno baldio. Aí lá começa a dar rato, barata, e começa a dar todos aqueles bichos peçonhentos, insetos. Aí vem a dengue, as enfermidades, aí vem, compreende isso? Aí o ser humano vai lá e fala, tem que limpar, aí começa a limpar. A natureza obrigou ele a fazer aquela asepsia, aquela limpeza, aquela higiene. Entenderam aí? Agora, nós estamos falando não das coisas materiais, nós estamos falando das coisas espirituais. Se nós não transformarmos nossa vida, a natureza vai transformar. E como ela entra na nossa vida? Arrebentando-nos de dentro para fora, de psiquismo para corpo físico. Não é de corpo físico para alma, não. É de alma para matéria. Aí vem as doenças psicossomáticas, as crises de pensamento, os medos, traumas, síndromes e tantas dores e enfermidades que não existem, mas manifestam-se. Olha, se eu pudesse apresentar para vocês os quadros dos 30 anos que eu trato assim, né? Eu sou intermédio de Jesus no trato. Quantas almas saíram das profundezas da dor, do sofrimento, de câncer, de tantas outras situações, de lepras, que estão aí curadas e mais fortes do que eu. E quantas eram extremamente fortes, estão definhando em camas. E a medicina não encontrou nenhum diagnóstico.
A última visita que eu fiz numa conhecida, lá no hospital de Nerópolis, amarrada na cama, desse tamanhozinho, me olhava com os olhos de uma lucidez extraordinária. Eu perguntei, tu me conheces? Lembra de mim? Só fazia assim, olhando para mim. Não conseguia olhar dentro dos meus olhos. Sabe quem eu sou? Num ódio, numa raiva. Eu vim cá trazer a mensagem de Deus para você, vim te dar um passe, você aceita? Com aparelhos por toda a banda, com buraco na garganta, com tudo quanto é tipo de situações, amarrado. Não conseguia parar na cama. Nervosismo, raiva, agressividade. Depois de ter passado por centenas de situações de medicina, mas uma única coisa não aceitou. Jesus Cristo ressuscitado. Quis Cristo crucificado. Pagou, foi, em todos os tipos de trabalho, de igrejas, de todo tipo de situação e medicina, e não melhorou. Isso é a natureza fazendo o estrago, corrigindo a criatura, chamando a criatura. Porque uma hora chega um momento que chegou a tua vez, chega a minha vez, chega a vez do teu filho, do teu pai, chega a vez de cada um. Não é de um momento para outro que explode essa necessidade da transformação. Não, é um por um. Chega na tua casa, você tem 5 pessoas, uma desperta, 2 desperta, e aquela que desperta, ela será o quê? A heroína da família? Não, ela será agredida por todo o processo familiar. Por quê? Porque ela tem que deixar os hábitos da família. Ela vai ter que deixar aqueles hábitos materiais. E ela tem que beber o sangue de Cristo, comer a carne de Cristo, que é o sacrifício na sua própria constituição carnal. Mas a família não vai entender isso. Teu pai não vai entender, tua mulher não vai entender, teu filho não vai entender, tua esposa não vai entender. Aqueles que são seus irmãos não entenderão, eles te agredirão. E ai de você se você estiver num centro espírita. E eu fico, ai do dirigente do centro espírita. Porque ele vai ser o culpado da sua exceção espiritual. Né? Entendeu? Ai dele, coitado. Ele será o inimigo. É aquilo que Jesus falou, 3 estarão contra 2, 2 contra 3, dentro do mesmo caso, dentro da mesma família. Jesus, quem come, vou repetir para nós gravarmos mais, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai que vive, me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, aquele que me receber como alimento, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Entendeu aí? Nossos pais, ele está falando dos nossos antepassados que não respeitaram e não aceitaram as verdades de Cristo. Ele fala lá do maná que foi comido no deserto, e quando caiu o maná, que aqueles que comeram só o maná, mas não comeram. Eles só agradeceram ali pela comida que estava caindo dos céus no deserto. Mas eles não se converteram na prática espiritual e na vivência do respeito. Continuavam em guerra, continuavam em incesto, continuavam em fraticidas, continuava-se em desrespeito, em impiedade, em heresias. Eles louvavam o maná que caiu do céu. Joelhado, obrigado, Senhor, Tu é meu Deus, Tu é meu pastor, Tu é a salvação, Tu é. Tá bom, chega, vamos para as coisas da matéria. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, quem estava rodeado lá na sinagoga? Os judeus. E grande parte dos judeus não aceitavam. E ficaram extremamente nervosos e com raiva dessas verdades. Quantas vezes aqui nós sabemos, acontece isso dentro da nossa casa? Pessoas vêm, começam a escutar a pregação e falam, nunca mais volta aqui. E cara chato, está totalmente desalinhado. E pronto, e fica com raiva. Alguns até me mandam quando tem meu celular. Foi por isso que eu parei de pedir para, por colocamos um celular por cento, que às vezes até mandava mensagem para mim. Desaforado. Mas você já leu a Bíblia? Você já leu o Evangelho? Vai lá e lê então, meu querido.
Qualquer coisa a gente encontra. Teve uma vez uma pessoa me agrediu porque eu falei para prestar atenção na política de 2022 com quem que ia votar. A pessoa, no mínimo, era do outro que ganhou, que está aí, essa benção de governo. Todo mundo, talvez, aí tem um, né? Me perdoa, né? Né? Mas, se tá bom, vai ali no postinho de saúde. Pede uma injeção lá, você fica 4 horas para tomar uma. Né? Aí a pessoa me chamou de tudo aquilo, os pejorativos que ela tinha condição de saber. Algumas eu nem conhecia. Foi bom, aumentou meu conhecimento do vocabulário negativo. Agora presta atenção nisso aqui. A fé em Jesus exige decisão. Compreende isso? A fé em Jesus exige decisão. Presta atenção como é que aconteceu. Depois que ouviram essas coisas, muitos discípulos de Jesus disseram, Jesus estava ali sendo seguido por 1.000, 2.000, tinha vezes que tinha 5.000 pessoas seguindo. Esse modo de falar é duro demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Você sabe que já me disseram? Olha, não tinha nem assumido essa casa ainda. Morava lá no setor sul, era vizinho de umas pessoas muito católicas lá. E ela falava assim, você é espírita, né? Eu sou. Se eu fosse largar de ser espírita. Espírita sofre demais. Todo espírito morre com câncer. E eu falei assim, nossa, então pouca pessoa vai morrer com câncer. Não pensei, não falava para ela, porque ela tinha cabelo branco, eu respeito cabelo branco demais. Só se ofender demais Jesus Cristo, aí eu rodo a baiana. Aí eu pensava, meu Deus do céu, então vai morrer pouca gente de câncer no Brasil, né? Porque o espírita os espíritas declarados, né? Porque todo mundo fala que é católico, né? A bola da vez é católico ou é evangélico, né? Aí poucos falam, tem coragem de falar que é espírita. Então, está aí na casa de 2%, vamos dizer assim, naquela época lá, 1,5%, uns 25 anos atrás, né? Mais de 25 anos, minha filha nem tinha nascido, ela faz 28 agora, 27, 28. Então, eu pensava, meu Deus, só espírito. Então, assim, ela, né? Você largar, todo espírito morre com câncer. Entende isso? Então, assim, vem essas situações, vem essas influências, vem essas opiniões, vem, sabe? Para quê? Para que o medo, para distanciar-nos da verdade. Né? Ah, se você não for batizado, você vai para o inferno. Eu estou lascado, nunca fui batizado. Nem fogueira. E olha que eu sempre fui um menino bonzinho. Né? Mas ninguém quer nem batizar, nem na fogueira. Que coisa feia. Acho que eu estou carente de padrinho. Quer me adotar como padrinho? Não, eu vou te chamar de padrinho. Ô, madrinho, é um padrinho. Mas tem que fazer bolinho. Frito. Pode fazer bolinho de cenoura, coberturinha de chocolate, né? Brincadeira. Com Coca-Cola gelada. Brincadeira. Depois que ouviram, né? Falar, esse modo de falar é duro demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que seus discípulos estavam criticando o que ele tinha dito. Então, lhes perguntou, isso escandaliza vocês? Então, essas mensagens aqui te escandalizam? Se te escandalizou, você toma cuidado. Aí é bom você começar a dar fazer uma leitura profunda na relação entre você, chama-se eu espiritual, ou eu ego. Entendeu? Eu ego, o eu espiritual. Aí, na hora que você faça essa correlação, você vai ver que 80% das suas decisões são eu ego. 20%, assim, eu estou sendo bonzinho nessa porcentagem, hein? 20% sou eu espiritual. Pois ainda nós não conseguimos comer da carne e beber do sangue de Jesus Cristo. Porque ainda nós negamos a fé e ainda nós temos medo de negar e fazer sacrifícios. Porque ainda nós somos, a grande parte, me perdoe, somos beija-flores. Nós queremos pegar o jardim pronto, as flores floridas e sugar o néctar dela. Mas nós não queremos verter o suor para fazer arar a terra e plantar
a semente, cuidar da semente, fazer florir a flor da caridade para espargir o perfume do amor e da caridade a todos que nos rodeiam. Nós temos que fazer dificuldade de fazer caridade até com aqueles que nós amamos dentro da nossa própria casa. Não é? Não, mas eu protejo meus filhos. Beleza, você protege seus filhos. A hora que um dos cônjuges ou da família morre e tem uma herança, aí eu quero ver quem protege quem. Eu vou proteger a memória do meu pai. Vou ficar com tudo. Entendeu aí? O interessante também, quando a pessoa não arruma cachorro, ela arruma carro velho. Quando envelhece. Já viu isso? Eu só vi porque eu estava hoje, fui lá em Anápolis, aí eu estava voltando e vi um coroão lá em Goianápolis, né? Ele estava com uma F1000, daquelas que dá dor de cabeça. Mas ela era tão nova, mas que dá dor de cabeça, né? Eu tinha um irmão que era assim, eu tinha porque ele já desencarnou. O cara era apaixonado na F1000 dele. Enquanto eu comprei uma Mitsubishi, né, cabine dupla, né, com todos os equipamentos por 30 mil lá em 1994, ele pagou 32 mil no F1000. Que de 2 em 2 meses, de 6 em 6 meses, ele está na oficina gastando 15. Eu falei, meu Deus, o caboclo envelhece, ele arruma cachorro, planta ou arruma carro velho. Né? Eu falei, meu Deus do céu. Presta atenção, rapaz. Eu tenho um irmão que aposentou muito novo, né? Major da polícia. Um dia eu fui lá na casa dele, lá em Mazargão, na chácara. A chácara é bonita. Aquela chácara é bonita. A chácara na beira do rio. E o cara lá bebendo cachaça. O cara mais novo que eu, estava parecendo 10 anos mais velho que eu, isso não sou eu que estava falando, os outros falaram. Eu falei para ele, meu irmão, mas eu não estou entendendo você. Isso deve ter uns 10 para 12 anos, né? Aí eu falei, não estou te entendendo. Vou falar com a autoridade do irmão mais velho. Você passou 35 anos sofrendo, ralando, para chegar no fim da vida. Aposentou com 50 anos, 51 anos. Sabe? Você aposentou novo. Agora você está pegando todo o sofrimento que você fez para destruir sua vida. Falei, rapaz, olhei para o carro dele, um carro novo velho, cai nos pedaços. Olhei e os dentes dele não estavam bons, estava dente até estragado na boca. Falei assim, ganhando 10 vezes mais que eu na época. Eu falei, meu filho, faz o seguinte, compra um carro zero, arruma uma mulher nova. Mulher nova é bom, porque o cara estava sozinho. Falei, vamos uma mulher nova, porque aí que dá vaidade. Me perdoa as coroas. Mas tem para todos, né? Se o cara tem 70 anos, você tem 50, você é nova. Se ele tem 80, se ele tiver 60, você é nova, né? Ele estava com 50, falei, arruma de 20, filho. A mulher nova, né? Arruma uma obra de caridade aqui em Mazargão uma vez por semana. 6 dias por semana, filho, vai para a praia. Pega no cangote da nega e vai curtir a vida, aproveita para de beber, para de fumar, cara. Ele me falou com a autoridade de major. Mas eu não importei, não. Eu falei com a autoridade do irmão mais velho e de espírita, coordenador de espírita. Na hora ele ficou com raiva, mas fez um belo almoço para nós. Ele é bom cozinheiro. Comemos lá um peixe muito bem, né? Em suas 4 derivações. Ele pega um peixe, faz 4 derivações dele, faz um alimento saudável, extraordinário. Beleza. Aí, passado alguns meses, fiquei sabendo que ele mudou sua trajetória. Aí, o que está vendo aí? Na hora ele ficou com raiva. Então, se a raiva bateu no seu coração, não quer dizer que não seja verdade. Quer dizer que você está vivendo o ego. Você está vivendo o ego. Você já imaginou quando nós, a humanidade, passaram a viver o eu espiritual? Católicos, evangélicos, budistas, seixonoístas, xiitas, não importa, passaram o eu espiritual. Umbandistas passaram a viver o eu espiritual. Aí não vai ter denominação de credo, de crença, de religião e ritual. Aí vai ter a denominação irmãos. Aí nós não vamos ficar ofendidos, raivosos. Nós vamos ficar gratos, meditativos e pedindo
auxílio e trocando essa relação harmoniosa que todo mundo tem para doar e todo mundo necessita receber. Compreende isso? Ninguém é sábio que não precisa aprender. Ninguém é ignorante que não possa ensinar. Ninguém é tão pobre que não possa doar. Ninguém é tão rico que não necessite receber. Está compreendendo isso? Porque nas questões espirituais não existem denominações de títulos. O que manda é o amor, é a fraternidade, é a boa vontade no coração. Então ele continua. Jesus sabia que seus discípulos estavam criticando o que ele tinha dito. Então lhes perguntou, isso escandaliza vocês? Imaginem então se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes. Não conseguiriam, por quê? Imaginam se eles pudessem ver Jesus Cristo no alto dos esplendores celestiais? Estava todo mundo materializado, dizendo, como é que nós vamos comer a carne dele? Ser humano não come carne de ser humano. Nós vamos beber o sangue para matar a sede, mas é melhor não beber vinho bom. Não é? É assim? Compreende isso? O Espírito é que dá a vida à carne. Que dá a vida. A carne não serve para nada. Entenderam aí? O Espírito é que dá a vida. O Espírito é que dá a vida. A carne não serve para nada. Nós estamos aqui na carne, nós temos que honrar esse corpo carnal. Esses trilhões de células e moléculas compõem esse corpo orgânico. Mas isso aqui nada flui, nada faz sem o controle da nossa mente espiritual, vinculada com as energias do Criador. Compreende isso? Você já tomou aquelas anestesias, né? As mais comuns é na boca. Você toma anestesia na boca, que sim, que é rir. É sim, a carne nada vale. Então, quando a natureza entra para fazer um chamamento, uma cobrança, que nós não desenvolvemos a capacidade de aceitação e da vivência do Evangelho de Cristo, do exemplo de Cristo, no caminho de Cristo, a natureza começa a bloquear. Espírito, matéria, é onde nós sofremos a consequência da natureza, na natureza carnal. Uma vez eu tomei anestesia, aquelas que da cintura para baixo você fica sem comando, né? E eu acordei ali pelas 2 horas da manhã, anestesiado, sozinho na maca de hospital, e eu tentava, na penumbra, eu olhava para o meu pé e ficava mexendo, mexe pé, e o pé quietinho, olhando para cima. Meu pé ficava quietinho, olhando para cima. E eu mexia, rapaz, me deu um desespero. Eu falei, pelo amor de Deus, será que eu fiquei aleijado da cintura para baixo? Tentava o esquerdo, tentava o direito. Fazia careta, sério mesmo. Que angústia me dava. Eu olhei em volta, tinha mais uns 7 leitos, 8 leitos ali, e eu pensava, meu Deus do céu. Aí eu peguei, pulei na cama assim, com o ombro, né? Aí a perna mexeu, falei, graças a Deus. Eu me enganei, eu sabia, falei, foi meu ombro que mexeu, mas eu me enganei. Eu estava tentando me enganar para tirar aquele apavoramento que estava começando a me enganar. Aí a hora que eu fiz isso, eu falei, estou vivo, está tudo bem. Aí logo começa a formigar, e vem a parte gostosa, né? Aquele formigamento que te mata, mas você fica assim, ai que delícia, o trem dói, é chato, você fala, meu Deus, estou voltando. Logo o dedinho lá faz assim. Aleluia, irmão! Você está entendendo? Então é isso que nós estamos falando. Saia dessa letárgica morte que você se encontra aprisionado nas coisas da matéria e mexe teu espírito para que possa vencer essas trevas da matéria que está te aprisionando. Compreende isso? Já respira, fala, tem que ter decisão, coragem. Retira aquilo que te aprisiona. Eu bebo, larga de fumar. Eu como demais, larga de comer demais. Eu minto, larga de mentir. Eu sou sexólogo, larga de ser. Vai fazer amor tranquilo, sereno e calmo. Vai fazer aquilo na natureza que a tua natureza te permite. Compreende isso? E encontre um trabalho na caridade. Eu não posso. Começa a fazer caridade dentro de sua casa. Começa a fazer caridade com você. Tira os pensamentos negativos, tira os ódios, as raivas, as mágoas. Não olhe para as pessoas com os olhos do teu coração. Olhe para você com os olhos de Jesus Cristo.
E aí você vai ver as pessoas com os olhos de Cristo. O que os olhos de Cristo viu? Com aquela turba que estava ficando lança, batendo, colocando coroa, cuspindo, olhando, aplaudindo que ele estava ali sendo massacrado no Monte Gólgota, depois de ter mensagens tão sublimes como essa. O que ele falou? O que ele falou? O que ele pediu para o Pai? Perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Você consegue entender isso? Você consegue? Você acha que você consegue chegar nesse patamar? Você acredita que você consegue? Você consegue. Mas para isso precisa de quê? Ter decisão. Se você não tiver decisão, você não conseguirá. Ele merece. Ele merece apanhar. Ele não merece eu ajudar. Ele não merece eu perdoar. Hoje uma pessoa falou assim, Geraldo, você conhece algum medicamento natural para pressão alta que eu tomo, não está baixando? Eu falei, conheço. Faça isso e isso. Ensinei um procedimento com uma erva simples. Vai baixar a pressão. Baixa 5 pontos da pressão. Beleza. Agora, acalma seu coração. Você está com ódio, com raiva, nervosa? Estou. Está compreendendo isso? A minha pressão não baixa, tem 3 dias, não baixa. Acalma seu coração. Isso é de fundo emocional. Ela assustou. É isso que Cristo nos ensina. É isso comer da carne de Cristo, é isso é beber do sangue de Cristo. Compreende isso? O Espírito é que dá a vida à carne. É que dá a vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são Espírito e vida. Mas entre vocês há alguns que não acreditam. Entendeu, hein? Mas entre vocês há alguns que não acreditam. É isso. Amém? Amém. Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? Obrigado, Jesus. Pela dor, pelos conflitos, pelas dúvidas e incertezas. Que foi, Senhor, a mensagem que enviastes à nossa alma, como um convite para buscar a tua casa de amor, para escutar as tuas palavras, mesmo que elas estejam atravessando profundamente em nossa garganta, em nosso coração, pois vai na contramão do nosso ego humano, material. Mas agradecemos, Senhor. Muitas vezes, no momento, não estamos prontos ainda para aceitá-las em profundidade, mas elas foram plantadas em nosso coração. E através, Senhor, desta santa e sagrada energia que agora derrama sobre nós, esta poderosa força fará fecundar esta semente em nossa alma, dando frutos de amor, transformação e caridade, Senhor. Abençoai, Jesus Cristo, esta casa que nos acolhe. Estendei, Senhor, ao nosso lar, família e familiares, estas bênçãos que recebemos. Principalmente aqueles que são contrários e ainda encontram-se aprisionados nos conflitos humanos, ritualísticos e religiosos, que não desprenderam ainda, Senhor, das algemas, no encontro com a verdade. Em tuas mãos santas entregamos nossas vidas, sob as dádivas do teu amor e dos céus oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço, do fundo da minha alma, a presença de cada um de vocês. É muito importante para nós.
dividir essas verdades de Jesus Cristo. Peço perdão se alguma palavra saiu ofensiva ou machucou, ofendeu o seu coração. Perdoe-me, não é a nossa intenção. Apenas a vontade, a intenção mais profunda de nossa alma é despertar, é acordar, é voltar à vida espiritual, que tanto está fazendo falta em nossa existência no momento. Agradeço do fundo da minha alma a presença. Às vezes, o mundo bate muito forte naqueles que se encontram nas pegadas de Jesus Cristo. Não estou aqui reclamando, mas tem muitos, e eu sou privilegiado, que eu apanho muito pouco. Chico Xavier apanhou demais, Divaldo Ferreira Franco apanhou demais. Nosso irmão Jair Messias Bolsonaro, Felipe Martins, e tantos outros que se encontram aprisionados, amarrados, só por forças de opiniões sob a luz da verdade. E tantos outros templos, em outras religiões também tem, não só o Espiritismo. Mas chega, às vezes, nos momentos mais inusitados, e um depoimento, uma palavra, aquilo é como uma injeção de ânimo. Ontem mesmo estava em um lugar e uma pessoa chegou em mim e falou assim: rapaz, eu estava lá te observando. E ela é alcoólatra, dependente, está te observando. E eu vim cá para te agradecer, porque aquele dia que eu fui lá na tua casa, até a casa de Cristo, eu estava alcoolizado, para não dizer drogado, né? E aquelas palavras suas penetrou no mais profundo na minha alma. Eu fui embora depois de muitos dias, muito tempo. Quando eu cheguei em casa, eu escutava a sua voz, a mensagem, e me consolou. E eu deitei e dormi, como se você estivesse falando em minha alma. Compreende isso? A pessoa veio alcoolizada e drogada. Então, isso vale a pena. Então, 10 mil bate um elogio, nós pegamos no que está elogiando. Não é? Esse é o caminho de Jesus. Eu olho para Jesus e falei, ele foi crucificado no Monte Gólgota, né? Eu até hoje não fui, então estou no lucro. Obrigado a todos, fiquem com Deus.